Salve Maria Santíssima, bom dia! Meu nome é André Barroso e hoje, dia 24 de setembro de 2020, uma quinta-feira abençoada, nós vamos meditar sobre o Santo Evangelho, do capítulo 9, versículos 7 ao 9. E começa assim, né? Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam, é João, que ressurgiu dos mortos. Outros, é Elias, que apareceu. E ainda outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia, eu degolei a João. Quem é, pois, este que ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, mais uma vez, sinto-me privilegiado, abençoado de poder compartilhar essa mensagem tão linda, e tão reflexiva do Evangelho de hoje. É interessante que eu preciso falar dos personagens que são citados ali para que nós possamos ter um entendimento. Herodes, que era o rei dos judeus, protegido de Roma ali para as coisas acalmarem, porque existia aquele conflito ali entre os romanos, entre os israelitas, os judeus. Então, Herodes era alguém que exercia poder ali naquele momento. Só que não era um bom representante, considerando a maneira como vivia, a maneira como liderava o seu povo, a promiscuidade, uma vida voltada exatamente para as riquezas da terra, entre outras coisas. Não era um bom representante olhando por esses aspectos. Fora outros detalhes que a gente não vai entrar aqui. Bom, porém, ele ficou perplexo, espantado ao ouvir falar de Jesus. Porque alguns diziam que Jesus era como João Batista. E João Batista, ele era um homem muito respeitado, um homem honesto, um homem justo, um homem que anunciava o reino dos céus. Um homem que dedicou a sua vida a falar de Deus, a levar esperança, a falar da fé. Mas Herodes temeu muito porque Herodes tinha degolado a cabeça de João. E do nada aparecia alguém tão semelhante, parecido, que se confundia inclusive com João. Então, falar de Jesus era acender uma luz diante dos pecados de Herodes. E isso era causa de espanto. Mas também Jesus era confundido com Elias. E quem foi Elias? Um homem de muita fé, um homem que fez chover fogo do céu, dada a sua autoridade, a sua intimidade que ele tinha com Deus. Então, ou seja, era profeta conhecido pela autoridade e intimidade que tinha com Deus, pelos milagres e prodígios que também realizou. Olha que coisa interessante. Então, ou seja, isso também deixava perplexo, porque Elias defendia exatamente a fé em Deus, numa época em que eram adorados outros deuses, por exemplo, o deus Baal. E isso fazia com que todos aqueles que carregavam o tipo de pecado, mas ficavam assustados. Qual seria a ação de Elias, na época que ele vivia diante de um pecador, diante de uma condição de pecado, diante de uma comunidade pecadora? Então, isso também causava perplexo a Herodes, mas ao mesmo tempo fazer com que Herodes tivesse vontade de conhecer esse Jesus, como diz a palavra, de vê-lo. E isso nos chama muita atenção porque eles não conheciam ainda Jesus. Então Jesus era confundido com os grandes homens de Deus, mas confundido com os grandes homens de Deus não pelo que falava, mas pelo que fazia, pelas atitudes, pelas ações concretas de fé que manifestavam o quê? A sua intimidade com Deus. O que existe de comum entre Elias, entre João Batista e entre Jesus? Em comum, eles eram presença de Deus.
Presença de Deus em comunidades sedentas da presença de Deus, em locais onde se tinha um anseio, tinha sede de esperança, sede de fé. Olha que coisa maravilhosa. Logo depois, o nosso tempo, agora, depois de Cristo, então nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos dos seus feitos, nós sabemos que Ele, nessa hierarquia dos feitos milagrosos, do impacto que teve na sociedade, Jesus foi muito mais impactante do que Elias e do que João, coisa que naquela época eles ainda não tinham conhecimento. Eles não sabiam que Jesus era o Messias, o enviado, mais do que um profeta, era o próprio Deus que se encarnava, no homem, que se fez carne, como nós, homens e mulheres de fé. Olha que coisa interessante. Foi tudo igual ao ser humano, esse Jesus, esse Deus, menos no pecado. E algo que nos leva a refletir é exatamente como nós somos conhecidos, se de fato nós somos, eu e você hoje, essa presença de Deus aonde nós estamos, na nossa família, no nosso trabalho, onde nós estudamos. Nós somos essa presença de Deus, Nós somos essa presença de Deus como foi Elias, como foi João, como é e foi e sempre será Jesus. Isso, dado essa questão que nós somos cristãos, era algo que era para ser natural no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu tirar a minha blusa que manifesta a minha fé, se eu tirar o crucifixo que eu carrego, se eu tirar a pulseira que eu carrego, eu ainda serei conhecido através das minhas atitudes como homem ou uma mulher de Deus. São perguntas que nos fazem refletir, não como forma de acusar, mas exatamente para entender a importância de termos uma atitude concreta de homens e mulheres de Deus, que agem, que pensam e que manifestam a sua fé sem agredir, apenas inspirando, apenas amando, como Jesus fez. Nossa Senhora, que é o nosso grande exemplo, ela não precisava carregar uma blusinha, para ser presença de Deus. Ela não precisava andar com crucifixo para ser presença de Deus. Ela não andava com uma correntinha, com algum símbolo para ser presença de Deus. Isso diz muito, 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 muito mesmo sobre o nosso comportamento, sobre as nossas ações. Às vezes nós nos escondemos atrás de adereços para manifestar a nossa fé, mas as nossas atitudes não são congruentes, não se equiparam à fé que nós temos. Então, amados, que esse evangelho de hoje sirva exatamente para essa reflexão. O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar e o que eu preciso manter para ser presença de Deus na vida das pessoas que tanto necessitam, que tanto anseiam dessa esperança, dessa fé, para continuar seguindo em frente. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com todos vocês.